the street upon a Sunday afternoon. I was barked by a baker, playing a simple tune upon his flute. Toot, 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 toot. Silver rain was falling down upon the dead ground of London Town. Oi, pessoal! Mais um vídeo aqui da discografia comentada dos Beatles. Antes de mais nada, máscaras, por favor. Eu tô sem máscara porque eu tô aqui em casa, sozinho aqui no meu quarto. Vou pedir likes, compartilhamento, né? Vamos lá, gente, vamos prestigiar o canal Lady Beatles aí, continuando com as sugestões, com as muito bem recebidas respostas aí, comentários e tudo, né? E vamos em frente nesses tempos difíceis, né? Rapaz, eu nunca pensei que fosse viver um período tão complicado. Mas vamos lá, para desanuviar um pouco, vamos falar dos nossos queridos Beatles e ex-Beatles. Hoje eu vou falar deste disco aqui, London Town, o disco que o Paul e seus Wings lançaram em março de 1978, se eu não estiver enganado. Olha, o London Town é um disco polêmico pra caramba, no mínimo, né? Porque é um disco parecido com um efeito, não musicalmente é bem diferente, mas o efeito é muito parecido com o do Extra History, do George Harrison, né? Muito parecido. É aquele disco que você ouve da primeira vez, na época que sai, aí você fica assim, desanimado, né? Você põe uma faixa, legal, aí vem a segunda faixa, a coisa já começa a ficar complicada. A terceira, a quarta, aí a quinta faixa é mais ou menos, né? E aí vai, aí você vira o lado do disco, agora vai, agora não vai. Continua naquela morosidade. Para fazer justiça ao Extra History, eu vou dizer que o Extra History, ele ganhou com o tempo. É um disco forte, muito assim, emocional, né? Pegou o George Harrison numa encruzilhada na vida dele, assim, vamos dizer, no fundo do poço, mas eu acho que ele conseguiu fazer um bom disco. É que assim, é fogo, né? Porque a gente tem a coisa do mercado, o maledito mercado, né? Tudo é mercado, a mão invisível do mercado, tem o ouvido invisível do mercado também. Porque o mercado costuma dizer se o disco é bom ou ruim pelo número de cópias que ele vende, o que é um absurdo, né? O Extra History acho que vendeu razoavelmente bem, ganhou certificado lá, disco de ouro nos Estados Unidos e tudo. Mas era um disco, enfim, forte, assim, um disco que foi construído, as canções foram compostas em cima de emoções muito legítimas, que era a marca do George e do John. O Paul McCartney, não que ele não fizesse isso, ou não faça até hoje, acho que hoje até ele faz bastante, mas naquela época o Paul era um cara assim, tipo, ele não queria muita dor de cabeça, ele queria fazer canções silly love songs, né, canções de amor, tolinhas, mas gostosinhas de se assobiar, com uma batidinha legal, meio disco, né, ou uma balada, né? E era mais ou menos o que o Paul se preocupava, né? Ele não ia muito, assim, em termos de preocupações, assim, mais, vamos dizer, mais amplas, que pelo menos traduzissem, assim, as emoções dele, né? Ele não fazia muita questão, até porque ele era um cara que estava aparentemente sempre bem, sempre feliz, né? O Paul McCartney é um dos caras mais felizes, acho que do meio artístico aí do rock and roll, né? Que eu tenho notícia. O London Town, o que ele é? É um disco, assim,
É um disco descompromissado, de canções assim, é, comuns, canções que não empolgam muito. É, é um disco que foi gravado assim muito morosamente, como era característica do Paul. Ele terminou lá a turnê dele de 76 nos Estados Unidos, na Europa, tal. Foi um ano de muito sucesso, né? Mas ele já tinha lançado um disco de estúdio fraco, que foi o Wings at Speed of Sound. Tá, o Wings Over America foi um arraso, vendeu pra caramba e era um disco bom. A turnê do Wings, musicalmente também, além de comercialmente, né? Mas principalmente musicalmente, que é o que importa pra mim, foi muito legal, muito consistente. A banda estava muito entrosada e o Paul planejava fazer isso em 77. Ele planejava uma nova turnê, porque ele estava realmente no topo. Os Wings eram ao lado lá, vai, de Peter Frampton, Bee Gees, né? Enfim, Elton John, um monte de gente lá na época, Bowie e pessoal da soul music americana, né? Jackson 5, enfim, aqui tem tantos nomes, Donna Summer. O Paul era um vendedor de discos assim dos mais importantes, né? E considerados, né? Pela indústria fonográfica. Então, enfim, ele buscou nesse álbum não sair dessa receita, vamos dizer, que tinha sido bem sucedida para ele no Wings at Speed of Sound, né? Músicas pop, comerciais, de apelo fácil, melodias delicadas. E de fato, o London Town ele é melhor que o Wings at Speed of Sound, mas ele é um álbum que soa assim muito de canções incompletas. Dá essa impressão de que as canções são incompletas, de que ele podia ter desenvolvido melhor as canções, né? Com algumas exceções, né? Eu vou falar aqui agora. Bom, o Paul começou a gravar esse disco com os Wings em março de 77, em Abbey Road, né? Depois ele parou, ele cancelou todo o projeto dele de uma nova turnê, porque a Linda ficou grávida do James Paul McCartney, lá do James, né? O filho do Paul, mais novo. Ah, Aí a banda entrou assim num ritmo bem, assim, gravava um pouco, parava. Aí o Paul inventou uma moda de gravar num barco nas Ilhas Virgens. Ele queria, era aquela ideia dele de sempre de querer gravar alguma coisa diferente, num clima diferente, para ver se aquilo influenciava a pegada musical dele, da banda. Então eles ficaram lá algumas semanas nesse barco, né? Então eles gravavam, aí pulavam, iam nadar, fumavam lá, né, a maconhinha deles. Tá tudo muito bom, tudo muito bem. Aí voltaram para Londres, novamente um longo período de abstinência de estúdio, aí de repente voltavam. Nesse vai e vem, eles gravaram Mull of Kintyre e Girls' School, que lançadas em compacto, né? Mull of Kintyre foi um dos compactos mais vendidos na história da música popular. Desbancou She Loves You, né? Vendeu assim, eu não tenho um número agora, mas vendeu horrores. Hoje, ainda hoje, é o quarto compacto de maior sucesso, de maior número de vendagens, né? Nos Estados Unidos, Girls' School, lado B, na Inglaterra, acabou sendo meio que um lado A também, porque fez muito sucesso nas emissoras de rádio, enfim, sucesso era o que não faltava para o Paul. Mull of Kintyre realmente, você veja, né, é uma das músicas, é parceria dele com o Danny Lane, é uma das músicas mais bonitas dele. Mais simples, assim, né, harmonicamente falando, é uma harmonia bem simples, mas aquela cadência típica do Paul de construir melodias belíssimas, música em homenagem lá ao próprio lugar chamado Mull of Kintyre, que era onde o Paul tinha e tem até hoje uma casa, né? Um sítio, uma coisa assim.
É, bom, o fato é que o LP acabou sendo lançado finalmente em março de 78. Nesse ínterim, o Jimmy Mikuloff e o Joey English deixaram a banda, insatisfeitos, mais uma vez, assim como tinha acontecido com o Henry Mikuloff e o Danny Swell anteriormente. Eles ficaram meio insatisfeitos com a pegada musical do Paul, a direção musical dele, que era claramente uma direção musical baseada no pop, assim, descompromissado, como eu falei, né? Numa época em que o punk estava arrasando com tudo, né, gente? O punk estava determinando uma nova ordem ali. Claro, seria absorvido pela indústria fonográfica, pela moda, ali nos anos seguintes e viraria, enfim, manifesto de boutique. Mas naquele momento, 1977, o punk estava assim. Então era uma emergência de bandas novas, tanto lá na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, né? Tipo Talking Heads na América, a Patti Smith, muita gente, né? Na Inglaterra, Sex Pistols, Clash, The Damned, nossa, tantas, né? Era uma coisa muito esquisita o Paul McCartney com aquelas baladinhas. Assim, a gente ouvindo num contexto de bitomaníaco, tudo bem, né? Mas inserindo aquilo dentro de uma visão mais ampla do que estava sendo produzido na música pop e da ligação que havia na música pop e no rock, e no punk mais especificamente, com as emergências sociais todas, o Paul McCartney realmente parecia viver num mundo, numa bolha, num mundo maravilhoso, né? De Branca de Neve e seus sete anões, né? Mas estava lá, não que ele deixasse de fazer lampejos de boa música, mas o Paul estava visivelmente em descompasso com o que estava sendo produzido musicalmente, né? Ele realmente, naquela ocasião, ele que sempre teve um espírito muito inovador enquanto nos Beatles, né? Realmente ele, assim como o George, assim como o John, e o Ringo, não vou nem falar, estavam acomodados lá na riqueza deles, no mundo deles ali da fama, né? O 77 foi um ano que teve muito falatório sobre os Beatles por causa dos relançamentos e tudo. Enfim, bom, mas vamos lá. Esse disco, eu gosto basicamente da música título, London Town, que abre o álbum, que é uma música muito bonita, no meu modo de ver. É uma música bonita. Aí que tá, não é aquela música, não é uma Maybe I'm Amazed, né? Não é uma Venus and Mars, eu gosto muito de Venus and Mars. Não é Too Many People, não é Heart of the Country, né? Não é The Backseat of My Car, enfim, né? A gente pode fazer uma lista aí. Não é Band on the Run, não é Jet, não é Bluebird. É uma música bonita, com uma harmonia delicada. O Paul tá ali falando de como é dar um passeio pela cidade de Londres. É aquela coisa bem light. Começa o disco assim. Mas é muito bonito. Tem ali um dueto de guitarra no final entre ele e o Danny Lane, que eu acho lindo. Aquilo é de arrepiar. Para mim é o melhor momento do disco, né? E, enfim, London Town, você começa a ouvir o disco, ouve com London Town, é um bom começo. Depois vem Cafe on the Left Bank, uma musiquinha meio fraca, com aquele tecladinho. É engraçado como cada álbum assim tem um timbre, né, que se destaca. No caso aqui do London Town, é um tecladinho sem vergonha, que eu não sei nem o nome desse instrumento, é um tipo de sintetizador primitivo ainda, né? Porque primitivo nada, naquela época sintetizadores já estavam bem desenvolvidos. Aqui é um tecladinho assim, parece um é quase um Cássio, sabe aquele tecladinho Cássio, né? Que a gente tem em casa para brincar na hora do domingo, no almoço de domingo. Estou exagerando, mas é um timbre que chatinho, né? I'm Caring é uma música bonita, uma balada acústica bonita, tem um arranjo de cordas, é o Paul ali
fazendo aquela coisa né, na linha de Yesterday, She's Living Home, não com a mesma qualidade, óbvio, mas aquela coisa do Paul, de uma balada acústica com acompanhamento de cordas, que é uma outra característica forte dele, é uma música bonita. Backwards Traveler e Cuff Link é um medley de duas canções ali, uma instrumental, a Cuff Link, sabe, para preencher espaço. Assim, duas músicas. Backwards Traveler podia ser uma música melhor se ela tivesse uma segunda parte, se ela tivesse sido desenvolvida, mas a impressão é que o Paul não conseguia terminá-la e resolveu unir lá um outro tema ali e formar um medley, né? Não funcionou. Children, Children é uma música bem Michael Jackson. Assim, a gente já antevê ali uma influência do que seria Say, 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 aquelas músicas que o Paul andou gravando com o Michael Jackson lá no começo dos anos 80. Eu, pessoalmente, nunca gostei do Michael Jackson. E aqui, inclusive, eu acho que, é cantada pelo Danny Lane, né? Mas é uma música que poderia ter sido gravada pelo Michael Jackson, Children, Children. Tem ali um clima de um arranjo assim um pouco diferente, um pouco viajante, mas é uma baladinha boba. O mesmo acontece com Girlfriend. Essa sim o Michael Jackson gravaria, né? É uma musiquinha, uma sequência de duas canções assim absolutamente banais e descartáveis, né? Aí vem um número que tentou ser um rock and roll, I've Had Enough, que foi uma das músicas escolhidas para single, que não foi muito longe. É um número bobo de rock and roll, assim, tipo, ele fez um vídeo até, se não me engano, ele tá vestido com jaqueta preta, a banda toda ali. É, sabe, também não vai a lugar nenhum. With a Little Luck é um outro número pop na esteira de Silly Love Songs, um pouco inferior, mas é uma música boa, assim, um pop que funciona. Fez também sucesso, foi uma das músicas que mais fez sucesso do álbum, foi lançada em single também. Tem aquele tecladinho, eu vou chamar de tecladinho Cássio, né? É uma música longa, assim, né, bonitinha. Famous Groups é uma outra que eu gosto muito. Tenta ser um rock and roll, foi meio que gravada ao vivo no estúdio. Ele tenta fazer ali uma homenagem às groups, né? Embora a letra seja meio ambígua, né? Você não sabe se ele está realmente homenageando ou se ele está é, meio que fazendo uma crítica, mas enfim, para você veja, né? É um tema desinteressante e é uma música que também não evolui. Podia ter sido melhor gravada, podia ter um arranjo diferente e com guitarras mais fortes, mas não, ficou num arranjo ali um pouco delicado demais para a ideia original da música. Deliver Your Children é uma música legal, rápida, uma música meio acústica, assim, mas com marcação rítmica e tudo, cantada em duo pelo Paul e pelo Danny Lane. É uma música interessante, mas nada além. Name and Address é uma música em que o Paul tenta homenagear o Elvis Presley, que morreria ali naquele período, né? Mas também uma coisa que não virou, né? Name and Address tem um pique assim de rock and roll, né? Outra música que eu gosto muito é Don't Let It Bring You Down. Ao lado de London Town é a música que eu mais gosto no disco. Acho linda essa música. Linda, uma balada acústica também com acompanhamento rítmico. Os Wings tinham virado um trio novamente, né? Eu imagino que seja o Paul aqui que faça a marcação na bateria dessa música, mas Don't Let It Bring You Down é uma das músicas mais bonitas que eu acho do Paul e uma das menos valorizadas. Aí vem um final do disco, é More Smooth and the Grey Goose, que é um número longo, chato, que ele fica brincando lá com os efeitos sonoros, um loop lá que muito chato de ouvir, uma música longa, que não leva a lugar nenhum, só faz com que você deseje que acabe logo.
Bom, gente, é isso. O London Town ele vendeu muito. Ele vendeu mais de 1 milhão de cópias nos Estados Unidos, ficou em primeiro lugar lá, ficou em segundo na Inglaterra, ficou em primeiro lugar na Alemanha, né? Aqui no Brasil foi lançado, imagino que tenha vendido bem também, mas foi um disco assim decepcionante, sabe? Eu particularmente me lembro da sensação quando eu comprei, né? Eu tinha 15 anos e eu estava esperando, a gente sempre fica esperando um Band on the Run, um Venus on Mars, que foram discos assim que eu gastei de tanto ouvir, um Ram, né? Mas era uma decepção, né? Uma decepção que seguia a risca lá a decepção com Wings at Speed of Sound, né? Enfim, um período muito assim de baixa na criatividade do Paul, né? Demoraria aí um bom tempo até que ele recuperasse o poder que ele sempre tem, sempre teve e tem até hoje de compor canções maravilhosamente ricas e belas, enfim, né? É isso. Pessoal, todo mundo em casa, ninguém saia de casa, por favor. Só pro essencial. Vamos nos proteger, a coisa tá feia, tá braba. Curtam aí os vídeos da Larry Beatles. Tem bastante vídeo aí no canal para ficar em casa ouvindo. Deem sugestões, façam críticas, enfim. Eu volto em breve com mais um vídeo aqui para vocês. Tchau, tchau.